Eu sou a professora Elaine Moraes e esta é a disciplina Sintaxe da Língua Portuguesa. Estamos posicionados no módulo 2, abordagens teóricas da sintaxe, e aqui a gente inicia com a primeira unidade, a chamada sintaxe gerativa. Bom, para contextualização inicial, para esquentar as turbinas, eu trago essa tirinha retirada, de Salgado, o artigo de Salgado 2012, página 183. Nessa tirinha, nós temos a célebre frase, do Saussure, que faz relação ao ponto de vista e à criação de objetos, e aí nós temos duas joaninhas conversando. O ponto de vista cria o objeto. Observem que há as aspas, que nos permite fazer essa relação intertextual e interdiscursiva. É a outra pergunta. Como assim cria o objeto? Ele já não estava lá antes do ponto de vista? Sim, mas o ponto de vista de cada um cria como é aquele objeto para cada um. Mas ele não pode ser simplesmente ele mesmo? Não enquanto objeto de nossa percepção. E essa tirinha nos permite refletir um pouquinho, voltando lá nos pressupostos de Ferdinand de Saussure, naquela linguística imanente, naquele estruturalismo, para pensar que a relação entre ponto de vista, e aqui vamos amarrar com o ponto de vista científico, vamos amarrar com a nossa disciplina com o ponto de vista sintático, vai criar o objeto. Isso significa que, a depender da lente teórica que nós acionemos, nós vamos ter determinadas metodologias, conceitos e estratégias para análises sintáticas e não outras. Neste módulo, então, nós veremos pelo menos dois pontos de vista ou duas formas de olhar para o objeto sintático. O primeiro, que é o desta unidade, é o gerativismo, a sintaxe gerativa, e o segundo é o funcionalismo, que vai tematizar a nossa próxima aula da próxima unidade. Dito isso, qual que é o conteúdo desta aula, como introdução? Então, a primeira tendência teórica, quando a gente fala da sintaxe gerativa, estamos tratando da visão da língua que é considerada uma visão mais formalista, ou uma visão formalista. E ela tem, claro, como principal representante o Noam Chomsky, e o próprio gerativismo, que é um movimento muito maior do ponto de vista da linguística, que não dá conta apenas da sintaxe. E um dos pressupostos básicos, uma das noções que são elementares dentro desse pressuposto, é a noção de competência linguística. Então, para tratar disso, nós vamos ver um pouquinho a relação entre sintagmas autônomos e os sintagmas internos. Vamos pensar um pouquinho o sintagma gerativo dentro de uma chamada hierarquia gramatical. Para esse processo, vamos exemplificar com o diagrama de estruturas de constituintes. Vamos pensar um pouquinho a estrutura argumental, a teoria de princípios e parâmetros, e, por fim, vamos falar da teoria considerada, chamada, o terror da análise sintática nos cursos de letras, que é a teoria X-bar. Bom, para a gente começar a entender essa relação, que eu ponderei há pouco como uma visão formalista, eu trago uma discussão de Berlin, com outras autorias, que está publicada como capítulo deste livro introdutório, de linguística, Domínios em Fronteiras, um livro bastante conhecido, bastante usado no domínio dos cursos de letras. E aqui, as autoras vão falar um pouquinho sobre a relação entre o formal e a função. Vamos dar uma olhadinha nessa passagem. Então, no momento em que Saussure define a existência de um sistema convencional, regras e princípios independentemente do uso linguístico, ele instaura a possibilidade de se estudar a linguagem de um ponto de vista estritamente formal ou do ponto de vista de suas funções. Então, aqui, a gente vai posicionar o olhar a partir da sintaxe gerativa para esse ponto de vista estritamente formal. A passagem, ela resgata um pouquinho esse momento em que o Saussure olha para Lang e para Rolle e pensa, ok, existem essas duas possibilidades, esses dois objetos, eu vou ficar com a Lang, e deixa a Parole de fora do foco de suas análises, tanto ele quanto o seu grupo de estudos. Bom, e dentro dessa visão, que é considerada uma visão formalista, o que constitui, qual é a natureza, inclusive dessa designação? Trata-se do estudo das características internas da língua, tais como a natureza de seus constituintes e da relação entre elas, ou seja, o aspecto formal da língua caracteriza a abordagem formalista. Então, observar os seus constituintes aqui vai ter uma dimensão, um foco da teoria gerativa,
um foco diferente na sequência quando a gente for fazer isso a partir do funcionalismo. E no módulo 3 da disciplina, a gente vai ver diferentes focos ao mobilizar a sintaxe, tanto do período simples quanto do período composto. Essa citação é da página 210. Para falar um pouquinho do gerativismo, eu vou pegar o exemplo do professor Kennedy, de uma obra que já passou por aqui em outras gravações, que é Sintaxis, uma introdução, que ele produz em coautoria, né, com o Gabriel Otero. E nessa obra, esse professor, que é da Federal Fluminense, o professor Eduardo Kennedy, vai falar do papel da linguística para Chomsky, né? E o papel seria explicar o caráter gerativo das línguas naturais. Então, o caráter gerativo coloca o gerativismo, enquanto adjetivo aqui, enquanto um princípio e um funcionamento que é comum, não só, no nosso caso aqui, então, à língua portuguesa, mas às consideradas línguas naturais. Então, como esse princípio é um princípio maior e que norteia mais de uma língua, ele se pauta em uma premissa básica que é conceber a competência linguística como esse conhecimento linguístico tácito. E é aí que a gente vai focalizar a relação entre regras, que em princípio são regras computacionais, né, para a construção de sintagmas e o estudo da criatividade. Por isso que eu fiz uma brincadeira no início, dizendo que a teoria X-barra ou algo relativo ao gerativismo muitas vezes é o terrorismo, né, o terror de estudantes nos cursos de letras, porque nem sempre há facilidade, né, quando se chega nesse modo. Bom, o gerativismo, então, pensando no caráter gerativo da linguagem, o Kennedy vai dizer na página 14 que em todas as línguas humanas é possível criar um número infinito de expressões linguísticas, utilizando-se, para tanto, uma quantidade finita de elementos constitutivos. Esse enunciado e esse princípio não é novidade aqui. Nós já falamos um pouquinho sobre isso no módulo 1, e, de certa forma, vamos voltar no módulo 4, quando falarmos da relação entre a sintaxe e a chamada prática de análise linguística. É um princípio que, inclusive, você já deve ter estudado na morfologia, porque na morfologia, com o André Martinet, você deve ter visto a questão do milagre da língua, né? Esse potencial que toda língua natural tem de constituir-se de algumas expressões que podem ser infinitamente combinadas e produzir outras tantas estruturas ou ainda estruturas ainda maiores. Então, nós temos lá um número restrito de fonemas que nos permite criar um número X de morfemas, que nos permite criar palavras, sintagmas, frases, orações, períodos, e aí por diante, chegando aos textos e gêneros. Bom, então pensar a sintaxe no interior desse gerativismo é entendê-la como uma fração desse gerativismo. Por isso que existe a sintaxe gerativa. Bom, e o analista? E o papel do analista, do sintaxista gerativista? Segundo o professor Kennedy, na página 16 do texto de 2015, o objetivo de um sintaxista gerativista é descrever quais são as regras de uma língua que geram estruturas sintáticas gramaticais e, ao mesmo tempo, impedem a geração de estruturas agramaticais. De certa maneira, a gente já falou sobre isso no módulo anterior, quando observamos do que se trata e como funciona uma gramática do tipo descritivo. E do ponto de vista descritivo, há essa premissa, esse funcionamento de perceber as línguas, perceber as regras de uma língua, descrevê-las e observar também quando é que alguma coisa pode ser considerada agramatical, quando é que alguma coisa foge a essa estrutura que é comum a uma determinada língua natural. E aí, para pensar um pouquinho essa relação e esse universo de descrição, um dos pontos bastante importantes aqui na sintaxe e, sobretudo, na sintaxe gerativa, é a observação da estrutura da sentença. Então, aqui eu trago uma outra discussão, que também está presente numa obra de introdução à linguística, né, o Princípios de Análise, volume 2, a obra é de organização do professor Fiorin, né, a publicação que eu trouxe é de 2010, mas o capítulo é de Negrão et al. E a citação que eu vou mobilizar agora, ela sai da página 83. Aqui nós temos que saber como os itens lexicais de uma língua se estruturam em uma sentença é parte central da competência linguística dos seres humanos. Então, o que acontece normalmente na educação básica? Há o estudo da estrutura da sentença. Agora, aqui qual é o foco? Por que é importante estudar a estrutura da sentença? Justamente porque ela se conecta com a competência linguística das pessoas. E essa competência linguística é um dos fundamentos, né, da sintaxe de natureza gerativa.
Para a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Eu trago um exemplo de fenômeno em foco. Então, aqui nós temos. Vai acabar configurando uma história em quadrinhos, mas eu dividi em duas tirinhas, né? Aqui nós temos uma cena clássica de sala de aula, com personagens representados, uma que a gente pode atribuir a posição de professora, dois para quem a gente pode atribuir a profissão, a caracterização de estudantes, né? Uma estudante e um estudante, e aí nós temos o diálogo. Parabéns, Rosinha, você fez a melhor redação da sala. E seu português está muito melhor no primeiro quadrinho. Em função do tempo, eu já vou falando algumas questões, né? Então, assim, uma ideia de redação em detrimento de produção de texto, melhor redação da sala, com esse qualificador que muitas vezes, durante muitos anos nas aulas de português, ele teve uma ligação direta com a questão mais estrutural, de uso da língua, da norma culta, né? E a referência de que o português está melhor. Então, assim, numa referência mais clássica, aquela visão de gramática normativa da qual nós falamos no módulo 1. E aí a história segue. Vamos começar a nossa chamada. Cadu, e engraçado também que antigamente, juntamente com a chamada, existia uma prática escolar muito comum, espero que ainda não exista, que era o chamado ditado, o chamado oral, né? E aí a gente começa aqui uma estratégia parecida. Estou aqui, professora. Conjugue o verbo conter no pretérito perfeito do indicativo. Assim, nós temos um verbo que não é um verbo regular, e a solicitação é de conjugação direta, uma conjugação descontextualizada, mas num tempo bastante utilizado, que é o pretérito perfeito do indicativo, em referência a esse passado. Aí tem as expressões faciais, o entusiasmo inicial dele, de repente as reticências, né? Essa dificuldade é pensativo, e aí ele, na continuação, ele faz a conjugação, e a gente vê, inclusive, as representações da dúvida, né? Expressas no seu rosto, saindo da cabeça na organização da tirinha. Então, eu conto, tu conteus, ele conteu, nós, com muitas pausas que marcam assim, aquele momento de dúvida, aquele momento de estar tentando formular. E a resposta da professora com as mãos na cabeça, nada disso, tudo errado. Uma concepção muito forte de erro ainda, né? Quem sabe a conjugação correta? Então, noção de certo e errado. E aí, eu sei, a colega responde, eu contive, tu contiveste, ele conteve, nós contivemos, vós contivestes, eles contiveram. Que maravilha! Ai, que orgulho de uma aluna assim. Uma clássica representação de tudo que não deveria de jeito nenhum acontecer numa aula, sobretudo numa aula de língua ou numa aula de língua portuguesa. Há vários elementos que nós podemos discutir lá no nosso último módulo, que envolve a diferença entre um trabalho com a gramática descontextualizada, gramática normativa tradicional e uma prática de análise linguística de fato. Mas eu trago esse exemplo aqui no interior da nossa discussão, vou voltar para a gente pensar um pouquinho que nessa competência linguística dos falantes, como que os itens lexicais se organizam numa sentença e isso faz parte da competência. Se a gente parar para observar, a professora perdeu uma oportunidade enorme de discutir uma série de coisas com esse aluno. Por quê? Porque na natureza dessa resposta, então, por exemplo, eu conto, e o verbo era conter, né? E não contar. Nós temos uma estrutura que repete, por exemplo, a morfologia do tempo presente, né? Do verbo contar. No verbo presente, você estudou lá na disciplina de morfologia da língua portuguesa que o que marca o presente, né, do modo indicativo é a ausência de marca, é o morfema zero. Então, observando essa estrutura da primeira pessoa do singular, o aluno traz esse conhecimento inato que ele tem à tona. E ele vai tentando desenvolver isso, inclusive porque conteu. Vamos pensar que o verbo conter, ele pertence à segunda conjugação, o paradigma da vogal temática aí. Se a gente pensar no verbo morrer, é o mesmo paradigma. Então, a desinência número pessoal, o no final, né? Conteu, morreu, é a mesma. O princípio que o aluno tentou desenvolver foge à estrutura do verbo conter, no pretérito perfeito, inclusive porque na segunda pessoa do singular e do plural nós temos outro morfema, outra desinência modo temporal, mas há um raciocínio natural inato que perfaz aqui, inclusive na mobilização das pessoas gramaticais.
E todo esse funcionamento, que faz parte dessa competência desse falante, é perdido tanto numa estratégia de atividade normativista, descontextualizada, cheia de preconceitos linguísticos, mas também de uma não mobilização desses conhecimentos para produzir mais conhecimento sobre a língua. Ah, mas então há um problema em, por exemplo, comparecer a conjugação correta? Não se trata disso, né? Ou a conjugação formal, mas de se pensar, inclusive, por exemplo, o tu. Por que há essa dificuldade no tu? Por que a gente tem o S ali no final? Que é uma marca, por exemplo, em tantos tempos verbais, né, de segunda pessoa, e uma marca que é questionável no português brasileiro, porque muitas vezes não é em toda a região que se usa tu. Muitas vezes a segunda pessoa do discurso, que é o você, acaba sendo empregada através da terceira pessoa do singular, né, nas conjugações verbais. Então, entre outros movimentos que a gente poderia fazer, que a gente poderia desenvolver aqui, para pensar um pouco nessa relação da estrutura dos itens lexicais da sentença com a competência linguística das pessoas. Bom, continuando, então, essa noção de competência linguística, ela também nos ajuda a perceber que as sentenças de nossa língua não são resultado de mera ordenação de itens lexicais em uma sequência linear. Quando eu comecei a falar de sintaxe gerativa, eu expliquei que o gerativismo é um movimento maior, né, dentro da linguística. Você deve ter estudado isso nas disciplinas introdutórias da ciência linguística. Mas veja que, no exemplo anterior, eu estou mostrando que também a organização de morfemas para a formação de palavras, ela também não é aleatória. É uma ordenação que segue, além de ser uma sequência linear, ela tem um funcionamento na língua, um funcionamento que pode ser descrito, né, pelo linguista. E aí, quando se trata de pensar na estrutura do constituinte, a gente pode olhar que a organização, que parte de itens lexicais e os inclui em grupos maiores e hierarquicamente superiores. Então, é essa organização que a gente vai chamar de estruturas do constituinte. Então, qual a importância desse conceito, desse recorte, dessa observação aqui no interior da sintaxe gerativa? Bom, a gente sai de uma perspectiva que simplesmente olha a presença desses itens lexicais e começa a pensar em como eles se organizam, se agrupam, e se há ou não essa construção de uma hierarquia superior e inferior. Então, quando a gente pensa nas sentenças das línguas naturais, segundo Negrão et al., elas são formadas por essas sequências lineares e não aleatórias de itens lexicais. Isso justifica um pouco por que a gente dá tanta importância, como a gente vai ver, né, depois, tanto neste módulo quanto em outro, à ordem dos termos, né, por exemplo, numa determinada oração. Aqui, para exemplificar, eu trago um diagrama de estruturas de constituintes que consta no capítulo de Negrão et al., e aqui a gente consegue observar um pouquinho parte desse funcionamento. Então, nós temos um enunciado qualquer, o menino comprou uma bicicleta nova com a mesada, e esse enunciado está sendo subdividido em blocos. Então, a primeira subdivisão é a clássica entre o chamado sujeito oracional e o predicado. A gente vai focalizar bastante elementos sobre isso e a discussão sobre isso no nosso módulo 3. Depois, redistribuindo esses sintagmas, no primeiro, do caso do sujeito, que é um sintagma nominal, nós temos a divisão, né, entre o artigo, que é esse determinante, e o núcleo, que é o substantivo, neste caso especificamente. Dentro do predicado, nós temos a segmentação entre o verbo comprar, que é um verbo transitivo direto, e o sintagma nominal, que dá origem ao objeto direto, esse complemento do verbo comprar, que é um complemento formado por 3 palavras. Veja que na linha subsequente a gente já tem a subdivisão desse sintagma entre o artigo, né, esse determinante, e o novo sintagma nominal com o núcleo bicicleta, substantivo, e o adjetivo, esse outro determinante, né, o adjunto adnominal. E comprou uma bicicleta nova com o quê, né? Com a mesada, um sintagma preposicional barra adverbial que vai ser dividido entre a preposição e um novo sintagma nominal, a mesada, composto por artigo e substantivo. De toda forma, agora ainda não é o momento necessariamente de a gente pensar, né, na natureza desses sintagmas, mas eles nos permitem observar que, assim como as autoras ressaltam, não necessariamente nós poderíamos usar qualquer ordem para estes termos, para termos uma sentença, um sintagma aceitável e gramatical na língua portuguesa. Um dos exemplos que eu poderia dar aqui é: A comprou uma menina nova, A com bicicleta mesada. Então, eu poderia usar as mesmas estruturas, porém, ao mudar essa ordem, não seguir
a lógica da estrutura de constituintes dos nossos sintagmas da língua portuguesa, e eu não teria um enunciado, uma frase que pudesse ser considerada como gramatical, ou traduzindo em miúdos, alguma coisa que fizesse realmente sentido para falantes da língua portuguesa. Se a gente para pensar nessa noção de sintagma gerativo, na importância da ordem de cada um dos elementos, como eu mostrei há pouco, aqui com outro texto de Peixoto Filho, um autor que nós mobilizamos em mais de um módulo na nossa disciplina, nós temos uma representação arbórea de como acontece, como funciona o sintagma gerativo do ponto de vista da hierarquia gramatical. Então, nós temos ali a representação de uma oração, lá no módulo 3, nós vamos falar um pouquinho a diferença entre frase e oração, porque a oração ela é constituída em torno de um verbo, é a premissa maior, e nesse caso especificamente, que é o rapaz comprou o livro ontem, nós temos dentro dessa hierarquia o sintagma nominal, que é organizado em torno do sujeito, com um determinante também, um núcleo, o sintagma verbal, que, como ele perfaz um verbo transitivo direto, ele vai ter o seu complemento, o objeto direto, que também é formado por um sintagma nominal. Então, artigo mais livro, mais núcleo. E no fim da oração, o sintagma adverbial, performado, né, no advérbio de tempo ontem. Observar essa relação nos permite pensar um pouquinho que, mais importante do que as classificações, né, no exercício de sala de aula, é, de certa forma, a movimentação de um exercício parafrástico, né? Mostrar para cada estudante a possibilidade de ir substituindo essas estruturas, e claro, como a gente vai ver na próxima unidade, lá com o funcionalismo, como a mudança de cada estrutura vai impactar diretamente na produção de sentidos. Bom, aqui eu fiz uma adaptação, né, de uma representação que o Peixoto Filho faz, para a gente pensar essa organização e essa relação. Então, uma determinada sentença, ela pode ter ali, ó, o sintagma nominal, o sintagma verbal e o sintagma adverbial. Eu subdividi, né, eu coloquei as letras, né, a tabela, a disposição é do autor, mas eu coloquei, fiz uma brincadeirinha com esses quadros A, B, C e D, para substituir o exemplo que ele deu lá, para a gente pensar um pouquinho que dá para criar uma série de outros exemplos, né? Então, poderíamos brincar com alguma coisa do tipo, a professora pediu suas férias hoje. Imaginemos um enunciado como esse, maravilhoso, né? O que nós teríamos numa situação como essa? Então, no sintagma nominal, o sujeito, a professora, depois, no sintagma verbal, então, pediu as suas férias hoje, nós temos o verbo pedir, que é um verbo transitivo direto, o complemento, as suas férias lá, que é o objeto direto, e o hoje, que seria o sintagma adverbial. Mas nós poderíamos ir trocando essas estruturas, brincando com elas, inclusive porque o sujeito pode ser ocupado por um pronome, essa casa pode ser ocupada por um núcleo com um monte de adjetivos, com um monte de adjuntos nominais. O sintagma verbal ele pode conter, por exemplo, um verbo intransitivo ou um verbo de ligação, com outros sintagmas, né, com o predicativo do sujeito, enfim, há muitas formas de compor a estrutura da relação entre sentença e sintagmas. Bom, já que a gente está falando de sintagma, o que é o sintagma? Nós já, inclusive, mencionamos um pouquinho sobre isso, mas no módulo anterior, e aqui o sintagma, né, no texto de Peixoto Filho, ele é definido como uma oração, é constituída minimamente de um sintagma verbal, então, verbo isolado ou acompanhado de complemento, comunidade sintático-semântica, e quando a gente para pensar nisso, nessa organização mínima, o próprio Peixoto Filho vai trazer uma passagem do Cury, e o Cury, ele retoma o pressuposto sociriano para dizer que sintagma é uma palavra criada por Ferdinand de Saussure para designar dois elementos consecutivos, um dos quais é o determinado, principal, e outro determinante, subordinado. Há, portanto, uma relação necessária de subordinação entre os dois. Eu fiz questão de trazer, mesmo que seja a citação da citação, né, essa passagem, porque, veja, ela faz a menção ao fato de que, ok, se o verbo é a premissa para a existência de um sintagma oracional, eu não posso me esquecer de que, isolado ou acompanhado, a relação é de subordinação. Um elemento vai ser sempre determinado, núcleo, e outro determinante, nessa dupla participação, né? nessa coparticipação.
E aí eu produzi uma espécie de síntese esquemática para a gente pensar a taxonomia dos sintagmas, com o Peixoto Filho, 2021, e aí nós temos esses 5 tipos de sintagmas, né, quando se trata de analisar a língua. O sintagma nominal, o verbal, o adjetival, que a gente vai estudar bastante no módulo 3, através do predicativo do sujeito, do predicativo do objeto, né? O sintagma adverbial e o sintagma preposicional. Bom, o sintagma nominal, segundo Peixoto Filho 2021, é uma unidade sintático-semântica que é formada por um núcleo. E esse núcleo, ele pode ser um nome substantivo, um pronome substantivo ou palavra substantivada. Eu acho que o primeiro ponto importante aqui é justamente que desde o início da disciplina a gente está vendo que há posições diferentes. Posições que separam um pouquinho a relação semântica da análise sintática e posições que trazem essa interface como uma interface obrigatória. E eu chamo a sua atenção para isso, para prestar atenção nessa aproximação ou nesse distanciamento da noção de contexto, da noção de semântica, da noção de pragmática. Palavras que não são aleatórias, porque você vai estudar no curso certamente que a semântica como uma vertente da linguística, a pragmática também, né? Duas vertentes importantíssimas. A semântica, né, trabalhando com significados, e a pragmática com os usos. Elementos que também aparecem aqui nessa dimensão como adjetivo em algumas das estruturas. Outra coisa importante é a ideia de núcleo. Eu tenho falado desde o módulo anterior de como a morfologia e a sintaxe caminham juntas, dessa relação que é morfossintática. E aqui isso fica muito claro, porque quando a gente traz substantivo, pronome substantivo ou palavra substantivada, nós estamos fazendo referência a essa relação morfológica como uma relação que dá a base para esse núcleo que é sintático. Por isso que lá, quando você estudou na disciplina de morfologia da língua portuguesa os nomes para Matoso Câmara, você viu que dentro dos nomes não há só a categoria do substantivo. Ou quando você estudou lá a natureza dos pronomes, você viu que, por exemplo, além da classificação morfológica dos pronomes, o pronome também tinha uma classificação de ordem sintática que o situa como pronome substantivo ou como pronome adjetivo. Quer dizer, o pronome substantivo é aquele pronome, como a palavra ele ou ela, por exemplo, que consegue substituir um substantivo, ocupar esse lugar. Por isso que é uma categoria importantíssima para nós, do ponto de vista de uma macrosintaxe, porque na escola muitas vezes ensina-se a usar essa palavra referencial para evitar a repetição de um substantivo, mas aí muitas alunas, muitos alunos fazem o quê? Começam a criar muitas repetições do pronome, ou seja, a repetição acaba acontecendo e a gente acaba construindo um problema de coesão textual. E, dentro desse núcleo, também uma palavra substantivada. Então, quais são as funções sintáticas que um sintagma nominal pode exercer dentro da frase, dentro de uma oração? A de sujeito, a de objeto direto, de predicativo, vocativo e aposto. Eu não vou me adentrar a cada uma dessas estruturas agora, porque elas serão foco do nosso módulo 3. Mas a importância aqui é pensar que essas categorias são passíveis de ter como núcleo o sintagma nominal. O sintagma verbal, que também é uma unidade sintático-semântica, como o próprio nome já diz, tem como núcleo um verbo. E, claro, tendo esse núcleo, ele pode ser, né? Ele pode exercer as funções de verbo intransitivo. Observe que aqui o Peixoto Filho chama de intransitivo canônico, né? Há muita discussão, a gente vai ver um pouquinho sobre isso no módulo 3, em relação a essa nomenclatura. O verbo transitivo mais complementos e o verbo de ligação mais predicativos. Quando a gente pensa no verbo transitivo mais complementos, nós também veremos no próximo módulo que existe tanto aquela taxonomia, aquela classificação de transitivo direto, indireto, bitransitivo, por exemplo, quanto existem posturas que colocam a existência, né, que defendem a existência de um verbo transitivo adverbial, um que, por exemplo, tenha como complemento não simplesmente um objeto, mas um adjunto adverbial. E aqui o de ligação, que é a cópula, que vem sempre acompanhada, né, do predicativo do sujeito. E aí o sintagma adjetival, ou adjetivo, é essa unidade representada pelo qualificador, o qual, em sua realidade sintagmática, exerce ordinariamente função sintática de predicativo, aqui tanto do sujeito quanto do objeto. No nosso módulo 3, nós vamos ver um pouquinho o predicativo do sujeito como essa marca, né, fundamental, junto com o verbo de ligação do chamado predicado nominal, e veremos o predicativo do objeto, como uma marca que situa imediatamente o predicado de natureza verbo nominal. Então, a gente vai ver quando é que acontece o predicado verbo nominal e que esse predicado verbo nominal ele pode conter qualquer um desses dois predicativos. Aqui eu fiz questão de trazer a definição desse sintagma para a gente pensar um pouquinho
que ele tem uma restrição, e eu trouxe de volta o exemplo de Lima Neto, 2020, página 2272, um artigo maravilhoso em que há uma discussão sobre essa estrutura, e nesse uso especificamente, eu não vou adentrar elementos contextuais, né? A gente fez isso no módulo anterior, falamos um pouquinho sobre o contexto de surgimento dessa expressão do ponto de vista de uma campanha política no Brasil, do quanto um enunciado como esse, enunciados similares têm cunho político e atribuem determinada visão de justiça pautada na violência, e falamos um pouco também sobre essa caracterização, né, de bandido bom como bandido morto, neste artigo, nessa reflexão, em que há um diálogo entre a parte verbal e a parte não verbal, com o Cristo crucificado e a contradição que existe do ponto de vista cristão, de defender alguma coisa nessa natureza e assim por diante. Mas a ideia aqui, claro, como eu já fiz toda aquela discussão de produção de sentidos no módulo 1, a ideia aqui foi marcar especificamente como é que funciona. Por que esse sintagma adjetival ele é tão importante? Porque aqui, depois do verbo de ligação bandido morto, essa caracterização do sujeito, que inclusive é uma caracterização que repete o núcleo do sintagma, né, com bandido, essa caracterização, ela é uma caracterização fundamental para a gente perceber hierarquicamente como se dá a junção entre o que é de natureza sintática e o que é de natureza semântica. Bom, o sintagma adverbial, que como o próprio nome diz, já nos remete aos advérbios, só que esses advérbios, o Peixoto Filho não é o único, mas ele tem uma forma de olhar para isso de maneira um pouco distinta, e vai chamar de circunstancializadores. E essa palavra macro, representei aqui imageticamente para a gente pensar, ela é da ordem de pelo menos duas faces. A primeira, que diz respeito aos tradicionais advérbios, as locuções adverbiais que nós tanto mobilizamos no período simples, mas também as orações adverbiais. E aí nós estamos falando especificamente do período composto por subordinação. A gente vai ver no módulo 3, na primeira unidade, o primeiro caso, e na segunda unidade, o segundo caso. Em morfologia, você provavelmente estudou um pouquinho sobre a classe adverbial, que é uma classe um tanto complexa, porque ela agrupa palavras, né, que possuem comportamento sintático bastante diferenciado, inclusive porque nós temos alguns ditos advérbios que, como modalizadores, eles podem fazer referência ou caracterizar um enunciado inteiro e não apenas uma outra palavra dentro do léxico. O sintagma de natureza preposicional, ele funciona geralmente como complemento verbal ou complemento nominal. Como complemento verbal, são os clássicos objetos, né? No caso dos objetos indiretos. E o complemento nominal, que, como o próprio nome diz, complementa um nome. Eu deixei aqui os próprios exemplos tirados de Peixoto Filho 2021 na página 139. Então, José vai trabalhar em queimadas, José tem necessidade de dinheiro, de material, José precisa de material hidráulico, ele é de confiança, e Maria vai oferecer presentes às crianças, que mostra exatamente onde acontece nessa relação preposicional dentro desses lugares sintáticos, né? Adjunto adverbial, complemento, objeto indireto e assim por diante. Bom, quando a gente pensa em sintagma, nós também podemos olhar para o sintagma como na relação entre sintagmas autônomos e sintagmas internos. Os autônomos, segundo Saltchuk, são aqueles que se movimentam sozinhos no eixo sintagmático, nele ocupando diferentes posições e constituindo-se até mesmo de outros sintagmas internos. Estes, por sua vez, estão contidos nos chamados sintagmas autônomos, não tendo liberdade de se movimentar além do limite do sintagma que os contém, pois estão presos a algum elemento desse sintagma. A citação é da página 41. Para a gente perceber um pouquinho como isso acontece, eu trouxe o exemplo que a autora traz, né? Então, todos aqueles brinquedos de cores alegres sumiram do quarto dos fundos. O sintagma nominal, como esse sujeito gigante, que tem em torno dele um núcleo, né, e tantos adjuntos adnominais, o verbo e esse sintagma preposicionado. Observe que aqui os sintagmas autônomos são dois, né? Todos aqueles brinquedos de cores alegres e do quarto dos fundos. E aí, qual que é a formação de cada um deles para determinada aí na sua tela.
e os internos de cores alegres e dos fundos. Quer dizer, essa relação entre sintagma autônomo e sintagma interno é que vai dar a base para a gente pensar um pouquinho nessa gramática universal. Do ponto de vista da sintaxe gerativa, na teoria de princípios e parâmetros, a gente precisa entender que, segundo o Kennedy de 2015, as línguas humanas possuem todas uma origem comum, a gramática universal, UGU. E ela é composta por dois tipos de informação diretamente relacionados à sintaxe. Os princípios, que são esses universais e invariantes entre as línguas, e os tais parâmetros, que são também universais, mas variam de maneira limitada de uma língua para outra. Se fosse para a gente pensar num exemplo, né, o autor traz a questão da aquisição da língua. Aliás, a sintaxe gerativa é muito mobilizada, assim como a linguística gerativa, quando se trata de pensar na aquisição de línguas, quaisquer tipos, né? Então, durante a aquisição da língua em seu ambiente, uma criança precisa descobrir tacitamente se essa língua possui sujeitos nulos ou preenchidos, né, núcleos sintáticos finais ou iniciais. E, claro, a partir disso, a criança vai desenvolvendo um conhecimento inicial sobre os princípios de concordância morfossintática ou não, mesmo que ela não conheça essa nomenclatura, não tenha passado, né, por uma escolarização. Para a gente pensar esse funcionamento, né, que é um funcionamento próprio de regra computacional, como eu já falei, eu trouxe esse caso que é, em português, os artigos devem sempre anteceder o núcleo nominal desse sintagma. Do contrário, a estrutura será agramatical, mal formada. Que aqui a gente tem como exemplo o livro e livro-o, mas a sociolinguística, por exemplo, já explica incansavelmente a relação, por exemplo, entre os meninos e meninos ou, que a gente, mesmo quando não promove aquela flexão, aquela concordância repetida, há um princípio, né, para esse que é considerado muitas vezes um desvio. Bom, e quais são, então, os princípios metodológicos, né, da sintaxe gerativa? O primeiro é esse julgamento da gramaticalidade, né, pela intuição de falante nativo. Então, se alguma coisa é gramatical ou não. Aqui na tela você tem dois exemplos. O livro que encomendei chegou, não é um exemplo gramatical, e o livro quem encomendei chegou, que é um exemplo agramatical. O segundo princípio metodológico, que é o formalismo, é a base para a gente pensar em frases isoladas e fora de contexto. Então, a formalização não ambígua do que se chama aqui de generalizações, né? E essa natureza e funcionamento independentes, com regras que são exclusivamente sintáticas. Então, aqui, do ponto de vista da estrutura argumental, por exemplo, o autor vai explicar que é correto afirmarmos que a especificação da estrutura argumental de itens homônimos é completamente independente para cada um desses itens, tanto quanto é no caso de uma dupla ou um conjunto de palavras tomadas aleatoriamente no léxico. Isto é, quando as pessoas dominam os traços lexicais de uma língua, elas conhecem um grande número de itens individuais. Passagem da página 152. A gente para pensar nisso, então, as informações relativas à estrutura argumental de um item do léxico dizem respeito, primeiramente, ao número de argumentos que um determinado predicador possui. Para a gente exemplificar isso, eu trouxe outro texto do Kennedy, que é o curso básico de linguística gerativa, num exemplo 1, cujo contexto diz respeito a uma festa realizada num clube. E aí nós teríamos o que a gente poderia chamar de charge, de meme ou de tirinha, depender de como a gente vai movimentando. É uma ilustração do próprio Eduardo Kennedy. E aí nós temos um locutor A que diz: o senhor aceita uma cerveja? Numa cena típica, né, de garçom. Não, obrigada, eu não bebo. E aí o locutor A repete, né, insiste: aceita então refrigerante? Para o locutor B. No exemplo 2, o senhor aceita uma cerveja? Não, obrigada, eu não bebo. Aceita então uma vodka? Né? Houve a mudança. Bom, ora, por que a anomalia ocorre aqui? Se a gente pensar no exemplo 1, tudo certo, não bebe bebida alcoólica, ele vai ofertar um refrigerante. Agora, se a gente pensa no exemplo 2, é um caso anômalo, né? Incoerente na língua. Mas por quê? O próprio autor explica. No caso, o item beber, na fala do locutor B, deve ser interpretado com traços semânticos equivalentes ao consumo de bebida alcoólica. Nessa acepção, beber possui um argumento, o ser que pratica o ato de beber, o sujeito. Agora, qual é o problema, então, da sentença? É exatamente em função desse significado que o locutor A, no primeiro diálogo, oferece a seu interlocutor uma alternativa, uma bebida não alcoólica. No segundo diálogo, o estranhamento acontece por quê? Porque o locutor A oferece um tipo de bebida alcoólica a alguém que acabou de dizer que não consome álcool, né? E aí a gente chega no exemplo 3. O senhor aceita uma cerveja? Não, obrigada, eu não bebo cerveja.
Aceita, então, uma vodka? Nesse caso, a réplica do locutor A é normal e coerente. Isso acontece porque agora o item beber assume os traços semânticos, ingerir um líquido específico. Logo, nessa acepção, beber é um predicador com dois argumentos: aquele que pratica o ato de beber e o tipo de líquido que é ingerido. É por isso que o locutor A pode oferecer ao locutor B outro tipo de bebida alcoólica, diferentemente do que sucede no diálogo anterior. Então, com esses exemplos, continua o autor, vemos que beber é um item polissêmico que comporta pelo menos dois significados. Cada um deles possui sua estrutura argumental, que é codificada nos traços do léxico de maneira independente, como se tratasse de dois itens isolados. Bom, teoria X-barra. Eu quero ressaltar que vários dos elementos que eu trouxe aqui nesta aula, na unidade anterior, no módulo anterior, em todos os módulos, contém aulas adicionais, vídeos que serão deixados no item chamado curadoria no seu ambiente de aprendizagem. É o que vai acontecer, sobretudo, aqui com a teoria X-barra, que vai tratar da lógica dessas representações arbóreas, que foi primeiramente formulada por Chomsky em 1970, segundo o Ken de 2013, e é uma lógica com esse nome que, a partir de então, começou a adotar as famosas árvores gerativistas, né, para a representação desse recurso sintático. A teoria X-barra é interessante e útil justamente porque ela nos fornece um modelo de representação capaz de dar conta de todos os tipos de relação sintática. E aqui, importante, eu destaquei em rosa, que a gente usa dentro dessa representação a letra X para dizer respeito, né, para tratar de qualquer tipo de núcleo. Bom, aqui nós temos, por exemplo, uma representação da teoria X-barra, com o predicador ler, seu argumento interno e argumento externo, trazido pelo autor, né? Na sequência, Paulo leu livros, e nessa representação vemos que o núcleo V possui duas relações sintáticas. É em função dessa dupla relação que utilizamos o nível barra V. Primeiramente, o núcleo V seleciona seu argumento interno, né, o sintagma nominal livros, e com ele projeta o nível V. Dada essa projeção, continua o autor, o composto do núcleo mais o argumento interno é concatenado ao argumento externo, SN, Paulo. É dessa concatenação que se projeta o SV, a projeção máxima do núcleo V. Bom, dito isso, nessa aula estudamos a tendência visão formalista da sintaxe, conhecida como sintaxe gerativa. Na próxima unidade, adentraremos entre as abordagens teóricas da sintaxe a do tipo funcionalista. Estas são as referências utilizadas nesta aula. Vejo você na próxima unidade.